Você está no canal Semeando a Palavra. Vou passar aqui hoje para ler um texto, explicá-lo e depois estarei orando pela sua vida. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Compartilha esse vídeo com o familiar. Se inscreve nesse canal, comenta, ativa o sininho para receber novos vídeos que eu postar. Deixa o like para que assim o YouTube venha entender que este conteúdo é relevante e venha recomendá-lo para outras pessoas. E o texto que quero ler aqui se encontra lá em 1 Reis, capítulo 20, versículo do 1 em diante. Irei falar aqui sobre a cura do rei Ezequias. Ele estava doente e orou, e Deus o curou. Estarei falando sobre a cura do rei Ezequias. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor, lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo do 1 em diante. Está escrito assim: Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá ao templo. Vou deixar que viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz a meu servo Davi. Então Isaías disse: Põe uma pasta de figo em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. Glória a Deus. Meus queridos e amados, aqui, o que me chama mais atenção nesse texto aqui é que um profeta de verdade tem que falar aquilo que Deus manda. Porque é fácil profetizar bênção, é fácil profetizar prosperidade, é fácil profetizar vitória na vida das pessoas. Mas Deus aqui diz a Isaías, inicialmente, diga a Ezequias que ponha a sua casa em ordem, porque ele vai morrer. Você imagina aí o profeta tendo que dar essa notícia ao rei, a notícia que Deus mandou, mas o profeta de verdade tem que ser assim, que nem Isaías. Tem que falar aquilo que Deus manda. Isaías vai e fala o que Deus mandou. E Ezequias, ao receber aquela notícia, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E ele fala assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias. Ezequias fala com Deus e pede para Deus lembrar de o quanto ele tem sido fiel a Deus. E Deus fala novamente com Isaías. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo,
e daqui a 3 dias você irá ao templo. Então, este é o verdadeiro profeta, o profeta Isaías. Ele fala aquilo que Deus manda. Se Deus mandou falar que aquela pessoa, aqui no caso Ezequias, ia morrer, ele falou. Quando Deus mudou a situação de Ezequias, porque Ezequias falou, Deus, lembra de o quanto eu tenho te servido tão fielmente. E Deus ouviu a oração dele, viu as lágrimas e mudou a situação. E o profeta foi lá e falou aquilo que Deus manda. Porque o profeta de verdade tanto profetiza bênçãos, como profetiza o castigo de Deus. Ele fala a verdade. Mas o que mais me chama a atenção aqui é a fala de Ezequias ao receber aquela notícia de que ele ia morrer. Mas Ezequias sabia o Deus a quem ele serve. Então, meus irmãos, tem que ser assim em nossas vidas. Nós temos que ter uma vida de oração. Porque aqui ele usou a reserva de oração, a fidelidade que ele tinha com Deus. E Deus disse que viu as suas lágrimas. Deus vê as suas lágrimas. Deus vê aquilo que ninguém vê. Deus vê muitas vezes você quando deita em sua cama e não sabe o que falar, só chora. Deus vê quando você tranca a porta do seu quarto para falar com Ele e muitas vezes só chora. E o Espírito Santo, a Bíblia diz lá em Romanos 8:26, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexplicáveis. E esse seu choro, ele pega e leva diante de Deus. E Deus entende aquilo que você queria falar, mas não consegue. Então tenha uma vida de oração. Tenha intimidade com Deus. Saiba o Deus que você serve. Saiba o Deus vivo. E aqui o texto que eu li também fala que o rei da Síria, Senaqueribe, vinha atacar o povo de Israel. Você imagina aí? Você sabe que o exército inimigo está vindo e como se a situação já não fosse ruim, ainda piora, você adoece, fica doente. Em nossas vidas, muitas vezes é assim. Nós parece que estamos cercados por todos os lados de problema. Parece que às vezes não tem solução para os nossos problemas. Este é um convite de Deus muitas vezes, porque muitas vezes o nosso dinheiro não resolve, muitas vezes o nosso conhecimento não resolve, muitas vezes a força do nosso braço não resolve e nós não sabemos o que fazer. E muitas vezes é Deus dizendo: meu filho, me busca, minha filha, me busca, busca intimidade comigo. Você está cercado por todos os lados de problemas e não sabe como resolver. Eu estou aqui. Deus está falando para você. Ele está no alto e sublime trono, esperando você falar com Ele. Porque você procura de todas as formas de resolver suas situações e muitas vezes esquece que existe um Deus vivo. E esse rei, chamado Senaqueribe, o rei assírio, se gaba de que seus antepassados tinham destruído várias cidades. Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã, Rezefé e mataram o povo do Éden, que morava em Telassá. As cidades de Amate, Aparode, Sepharvaim, Ená e Ivá. Ele se gaba que os seus antepassados destruíram várias cidades e pergunta, manda uma carta para Ezequias: aonde estão os deuses daquele povo que disse que ia proteger eles? Então, da mesma forma vai ser com Jerusalém, Ezequias. Não deixe que o seu Deus os engane. Mas ele não sabia o Deus que ele estava mexendo. Ele não sabia que é o verdadeiro Deus, que é o único Deus, que é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E ele manda essa carta para Ezequias. E Ezequias vai orar e mostra a carta a Deus. Deus, está aqui, recebi esta carta. O rei está, esse exército poderoso, numerosos,
estão vindo marchando contra a gente. E Deus vai e diz a Ezequias que eles não vão nem chegar lá na cidade, porque eles estão mexendo com o povo de Deus. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo ao acampamento dos assírios. Que coisa poderosa, meu Deus. Isso aqui é forte. E o único anjo que Deus envia mata 85.000 assírios. E o rei Senaqueribe, quando acorda que vê aquela situação, volta e desiste de atacar o povo de Deus. Tem pessoas que podem querer te atacar, mas esteja em obediência a Deus, porque quando a pessoa quiser chegar até você, quando a pessoa querer te fazer mal, ela vai estar mexendo com o próprio Deus, porque você faz parte do povo de Deus. E esse rei aqui zombou. E Ezequias disse: eu sei que os deuses deles, que ele destruiu, são deuses de prata, deuses de madeira, deuses feitos por mão de homens. Mas o Senhor, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem Ezequias serve, é o Deus vivo. E ele resolve a situação de Ezequias. Tanto a situação do exército que está vindo, daquele problema, quanto a situação da enfermidade de Ezequias. E ele vai, no versículo 7 diz, Isaías diz que Deus manda ele falar. Então Isaías disse: punha uma pasta de figo em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei fica curado para a honra e glória do Senhor. Eu sei, nós bem sabemos que a medicina tem seu papel, mas a última palavra não é do médico. A última palavra sobre a sua e sobre a minha vida é a palavra de Deus. Você pode estar enfermo, você pode estar passando por situação de desemprego, mas fala com Deus, conversa com Deus, apresenta a tua situação a Ele, porque aqui ele resolveu. Estava vindo do lado o exército, o rei estava doente. Ele resolveu a situação lá, que o exército nem chegou a Jerusalém, e resolveu a situação aqui de Ezequias para a honra e glória do nome dele. Glória a Deus. Meus queridos, vou estar agora aqui orando pela sua vida. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo em grupos de WhatsApp, com familiares, com amigos. Vamos aqui orar, falar com o Deus vivo, porque Ele é poderoso para fazer mais do que aquilo que pensamos ou do que pedimos. Vamos aqui orar? Eu não sei em que local você está. Se você estiver num local mais reservado e puder fechar seu olho, feche, porque assim você aumenta seu poder de concentração. Vamos aqui nos conectar com o céu neste momento. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por poder te adorar na beleza da sua santidade. Meu Deus, te agradecemos por poder falar com o Senhor. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, por alguma coisa que tenhamos feito que não foi do teu agrado, Senhor. Senhor, quantas pessoas estão frenéticas na correria da vida. É problema de um lado, é problema do outro. Aqui Ezequias estava com uma situação, olhando, humanamente falando, impossível de resolver. Mas o Senhor chegou ali com providência na vida dele, Senhor. Pai, também chega com providência em nossas vidas, Senhor. Senhor, esta palavra impossível no seu vocabulário não existe. A tua palavra nos assegura isso, meu Deus. E para o Senhor nada é impossível. Pai, eu te apresento a causa dos meus irmãos que oram junto comigo. Senhor, eu te apresento alguma enfermidade que possa estar sobre os corpos físicos dele.
Eu profetizo cura sobre a vida deles em nome de Jesus. Porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Porque a Ti seja dada toda a honra, porque a Ti seja dada toda a glória e todo o louvor. Oh Pai querido e Deus amado, eu te apresento, Pai, o casamento desta pessoa que está orando junto comigo, meu Deus. Pai, blinda o casamento desta pessoa. Blinda a família dela, a vida dos filhos, Pai. Que ninguém venha se meter entre eles, porque aquilo que o Senhor uniu, que ninguém venha separar. Senhor, continua com tuas mãos estendidas sobre os nossos lares, nos guardando, nos blindando e nos protegendo. Senhor, eu repreendo, meu Deus, todo mal lançado contra as nossas casas, toda inveja, todo olho grande, toda obra de feitiçaria, de magia negra, todo mal que possa ter sido lançado contra as nossas casas, que caia por terra neste momento em nome de Jesus, porque há poder no seu nome, Jesus. Pai, eu profetizo que as nossas casas é casa de paz, as nossas casas é casa de amor, de união, de unidade, Senhor. E o que é a unidade? É uma casa caminhar junto para o mesmo propósito. Ah, se a casa definiu, se os moradores querem comprar um carro, então que todos tenham aquele propósito. Se querem fazer uma reforma, que todos tenham aquele propósito de fazer aquela reforma. Não um pensar para um lado e outro pensar para o outro. Assim vão estar só em união, mas não vão estar em unidade. E a casa dividida não prospera, Pai. Pai, eu profetizo sobre a casa dessas pessoas, e na casa delas vai ter unidade, e eles vão caminhar para o mesmo propósito, em o nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, abençoa nossas vidas, Pai. Nos cerca por todos os lados com tua proteção, porque a tua palavra diz lá no Salmo 91: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, porque nós estamos debaixo da tua mão forte e protetora, e nós não seremos atingidos, porque o Senhor é poderoso. O Senhor tem todo o poder para nos proteger, Pai. Neste dia, Senhor, é esta oração que eu te faço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.